Quero começar a mensagem dessa noite com um termo que a gente usa muito nos embaixadores do rei. E por falar em embaixadores do rei, nós vamos retornar com a nossa embaixada, primeiro sábado de janeiro, né? Amém? Isso aí. E eu quero levar alguns meninos, né, e alguns líderes no Anver, no final do mês. Então já vai amolecendo seu coração aí. Se você quer abençoar um dos meninos, né, eu pretendo levar assim do Tylon para baixo, né, os menorzinhos. Então, se você quer abençoar um menino, depois você me procura também o Alexandre, né, o Gilson, para a gente levar esses meninos para o Anver na última semana de janeiro. Mas eu quero então começar a mensagem dessa noite com um termo que é utilizado nos embaixadores do rei, que é serviço real. Serviço real. Quem foi embaixador, uma vez embaixador, sempre embaixador, então sabe o que é serviço real. E bem assim, bem miudinho, né? Bem pequena explicação. Serviço real é um serviço para o rei e pelo o rei, né? Muitas vezes trabalhando para outra pessoa, trabalhando para quem precisa, fazendo algo que seja... Obrigado, meu amigão. Aí, Gilson, falaram que eu estou com o seu nome aqui, ó, Gilson. Não é Gilson, não. Mas poderia ser, que você é meu fechamento. É Gibson. Foi Estela, falo logo. Aí a gente... Até me perdi agora. Sim, o serviço real. Um serviço do rei e para o rei. Podendo ajudar uma outra pessoa, né? Então, tem esse conceito de serviço real, um serviço para o rei, um serviço pelo rei, que também é um gesto de adoração. E eu quero falar nessa noite sobre adoração, mais uma vez sobre adoração, mas com esse conceito, o mesmo conceito que se usa para serviço real, né? Uma adoração real, uma adoração pelo rei e para o rei. E para a gente começar a entender e falar um pouquinho sobre adoração, quero convidar que você abra a sua Bíblia em dois textos, bem rápidos, bem pequenininhos. O primeiro é João 4, 23. João 4, 23. Mas agora a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas vamos ler a versão que está aqui no Data Show, vamos ler juntos? No 3? 3 e... Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem assim. Desse modo, desculpa. Eu me empolguei aqui desse modo. Há um tempo verbal no grego chamado ariosto, que quando esse tempo verbal ele é aplicado, e é por isso, né, que existem as línguas originais da Bíblia, por causa desses pequenos detalhes. É um tempo verbal que não tem fim, ou seja, o tempo verbal que era utilizado lá no tempo da Bíblia, ele é como se tivesse uma continuidade até os dias de hoje, porque esse tempo é como se fosse o nosso gerúndio, sabe? Fazendo, cantando, andando, mas só que no sentido mais amplo. Quando você lê esse verbo, significa que é uma ação que está acontecendo ainda nos dias de hoje, pode acontecer ainda nos dias de hoje. Justamente o verbo adorar, nesse texto, está
nesse tempo verbal. Então, essa adoração, esse tempo de adoração, dessa conversa estranha e maravilhosa que Jesus tem com a mulher samaritana, é algo que é uma ação que nós podemos ter ainda hoje. E eu creio fielmente que os verdadeiros adoradores não são só aqueles que estavam lá no tempo de Jesus. Eu creio que nós também podemos ser verdadeiros adoradores. E aí, o segundo texto que eu quero ler com você nessa noite, um pouco antes, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11. Mateus 2, 11. Vamos ler juntos ali, então, na projeção? Vamos lá? No 3, 3 e... Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram, e o adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Amém. Queridos, uma adoração real. Esses dois textos falam sobre adoração. E o que esses dois textos têm em comum? Porque parece que a adoração, e aí nesse texto nós estamos falando dos 3 reis magos que chegaram até Belém para adorar Jesus, e quando nós olhamos então a adoração dos reis magos em Mateus, parece que é uma coisa mais presente, que eles estavam lá no momento do nascimento de Jesus Cristo, então parece que é algo presencial. E o outro parece que é EAD, né? À distância, ensino à distância. Mas não é. O que esses dois textos têm em comum é que o verbo adorar utilizado em Mateus é o mesmo verbo adorar utilizado em João. Então, significa que a adoração que aqueles reis magos entregaram a Jesus é a mesma adoração, pelo menos na palavra, no sentido etimológico, da adoração que Jesus estava falando na conversa com a mulher samaritana. Então, se a conversa de Jesus é algo que nós podemos entender para o nosso tempo, a hora vem, já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Então, se esse texto chega até nós, a adoração que aqueles reis magos prestaram lá naquele momento especial, lá no momento do nascimento de Jesus, e existe toda uma simbologia e coisas interessantes a respeito desses reis magos. E esses reis magos, eles não eram astrônomos, eles eram astrólogos mesmo, né? E a gente fala, pastor, mas astrologia, ver o signo lá no jornal, na internet, não é pecado? Não é bom não, esse negócio aí não é legal não. Então, por que os reis magos, eles eram astrólogos e não astrônomos? Por quê, meu irmão? Aí é que é legal. Porque até a magia, até a astrologia, até as crenças desse mundo precisam se curvar diante do Rei dos Reis. É por isso que eles não eram astrônomos, não eram estudiosos, eles eram astrólogos, reis magos, né? Mágico, magia. E aí tem um sentido meio diferente. Então não se tratava de pessoas que estavam vendo aquilo pelo olhar da ciência, não, mas estavam vendo aquela estrela pelo olhar da crença. E é maravilhoso saber que mesmo as crenças, elas precisam se dobrar diante do Rei dos Reis. E a gente entende a adoração, e o Jonathan pregou aqui no mês da música, ele falou sobre adoração como um estilo de vida, e é isso mesmo, a gente é um adorador a todo tempo, mesmo quando eu sou um motorista, eu sou um adorador, mesmo quando eu sou um militar, eu sou um adorador, mesmo quando eu sou um zelador, eu sou um adorador, mesmo quando eu sou um Uber, eu sou um adorador, mesmo quando eu sou um vendedor de carros, eu sou um adorador em todo tempo.
Adorador é o que eu sou. As outras coisas são acessórias. Um evangelista, um missionário é o que eu sou, né? Em nome de Jesus. As outras coisas são acessórias. E aí, quando a gente fala em estilo de vida, muita gente pode pensar que a adoração, o estilo de vida, é você ficar cantando o tempo todo, né? Outro dia, me passaram um filme e falaram assim, esse filme ele é um clássico. Ele é um clássico, você precisa ver esse filme. E às vezes eu gosto de ver alguns filmes antigos assim, né? Ben-Hur, e Os 10 Mandamentos, sei lá, uns filmes assim da década de 70. Às vezes eu gosto de assistir e tinha esse filme aí, não, cara, assiste, isso é um clássico, vai te enriquecer culturalmente. Quando eu comecei a assistir o filme, todas as falas do filme eram cantadas. Todas as falas do filme eram cantadas. Todos os diálogos eram cantadas. Eu aguentei assistir? Não. Quando deu uns 15 minutos, eu falei, rapaz, o pessoal não vai conversar legal, não? O pessoal vai ficar cantando o mesmo tempo todo? Vai dar para mim não, irmão. Porque naqueles filmezinhos tem um monte de música, na segunda eu já estou indo embora, já estou metendo o pé, né? Mas você imagina se uma vida de adoração fosse uma vida o tempo todo cantando, se bem que em algumas situações você não esquece das músicas, né? Esse ano aí eu tive um cálculo renal, né? Mário me acompanhou aí na solução do problema, mas como doeu, irmão, como doeu para valer, legalzinho, né? Eu só pensava naquela música, remove a minha pedra, me chama pelo nome, Senhor, remove essa pedra. E acabou que removeu mesmo, obrigado papai, removeu, doeu, mas depois, né, saiu a pedra e eu nem senti. E algumas músicas, então, fazem sentido para o tempo que nós vivemos, e isso é muito bom. Essa semana eu estava aqui na igreja, daqui a pouco Cíntia falou assim para mim, pastor, você adora essa música, né? Aí eu, poxa, eu não sabia que eu estava cantando tanto a música, aquela assim, logo eu, um pobre pecador, logo eu, o dia todo, cara, cantando esse negócio, logo eu, ai papai, pobre pecador, logo eu. Aí Cíntia, pastor, você gosta mesmo dessa música? Eu falei, é verdade, cara, é verdade, porque é uma grande realidade, né? Quem sou eu? Quem sou eu diante desse Deus Criador? Então, embora as músicas, elas possam se conectar com o momento que nós estamos vivendo, podem se encaixar certinho com aquilo que nós estamos vivendo, uma vida de adoração, ou ser um adorador real, é muito mais do que ter uma trilha sonora gospel para te acompanhar a sua vida inteira. Ser um adorador real é justamente levar a adoração com você para fora, para que esse momento do louvor aqui, eu gosto de dizer e digo, e tiro até onda com as outras igrejas, falo assim, a minha igreja canta muito, meu irmão, vocês cantam muito, mas cantam muito mesmo. Quando vem a banda lá de fora, né, meus amigos aqui tocar, eu falo, meu irmão, se prepara que a igreja canta muito, certo? E o nosso desafio é levar esse momento de adoração, que é o ápice daquilo que já aconteceu na sua vida durante a semana inteira, das maneiras como o Senhor te falou, das vitórias que você alcançou, dos desafios que você venceu, ou das tristezas que você está vivendo, e aí você tem aqui então no momento de comunhão, no momento de adoração, essa coisa que só acontece quando a igreja está reunida. Você pode ir no show da melhor pessoa, do melhor músico, do melhor cantor desse mundo, no maior palco desse mundo, no palco do Rock in Rio, em qualquer palco desse mundo, na melhor casa de show, com o melhor som, mas não acontece lá o que acontece na igreja. Não acontece lá o que acontece aqui, quando nós estamos reunidos adorando ao Senhor. Porque o que acontece aqui precisa ser, então, o reflexo da nossa vida de adoração, e não o contrário. Nós pensamos que nós vamos estar na igreja no domingo, eu vou na igreja, eu vou ser abençoado, isso acontece,
você é abençoado. Eu vou na igreja domingo, vou sentir a presença do Espírito Santo. Realmente, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Vai ter uma boa palavra. Eu sou suspeito para falar, pode ser que tenha. Mas aí você vai ser abençoado, certo? E aí você pega esse culto para você e leva para a semana, e isso é bom. Na terça-feira nós estamos no PGM falando sobre o culto de domingo, né? Mas só que ele não pode ser como se fosse o momento de uma única respiração durante a semana. Você vem no domingo no culto e enche o seu pulmão de adoração. Será que você vai conseguir chegar no próximo domingo? Não. Você precisa respirar também durante a semana. Você precisa adorar também durante a semana. Você precisa ter uma vida de oração, e aí tudo se torna ao contrário. Porque eu estou adorando ao Senhor todo dia, e quando chega aqui no domingo, o resultado é outro. Se vocês já cantam assim, imagina se a gente fizer o caminho contrário. Se nós chegarmos aqui já com os nossos corações preparados para adorar ao Senhor, e esse é o nosso desafio. O momento do louvor não é o clímax da semana. O momento do louvor, então, é um momento de comunhão, de adorarmos juntos, de usufruir daquilo que acontece na igreja, em nome de Jesus, mas que já aconteceu no nosso coração. Amém, irmãos? O Evangelho tem muitas coisas assim, né? É muito interessante isso. O batismo é um testemunho, mas é um testemunho do que já aconteceu no nosso coração, e o batismo é lindo. Se o batismo já é lindo, imagina o que já aconteceu no nosso coração, a salvação que entrou no nosso coração. Nós temos a ceia, que é o memorial, lembramos de Jesus, mas lembramos de Jesus porque já lembramos dele no nosso coração, na nossa mente, com tudo que nós somos, e isso também é muito lindo. Então o Evangelho tem esse conceito de adoração, de continuidade, de o culto não termina aqui, é verdade, o culto não termina nunca, o culto vai adentrar a eternidade, nós passaremos a eternidade louvando e adorando ao Senhor. E João 4:23 diz que a hora vem, e é quando? Agora. É ontem? Não, ontem já foi. É amanhã? Amanhã vai ser muito bom, mas o momento é agora, não no passado, não no futuro. A frase, ela está no presente. E se João, ele me diz que existem verdadeiros adoradores, existem também falsos adoradores. E o que pode levar uma pessoa a ser um falso adorador? O que pode levar uma pessoa a ser um falso adorador? E eu só entendo que um falso adorador é aquele que ainda não conheceu o Pai em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas estão acostumadas a adorar, ou talvez estejam acostumadas a levar uma vida dita como boa. Ah, não, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom funcionário, eu posso ser um bom patrão, eu sou um bom profissional na minha área, eu abençoo as pessoas, eu dou esmolas, eu faço e sou uma pessoa legal, eu sou o cara, né? Mas só isso não é o suficiente para ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. A Nívia Soares, ela tem uma música que eu gosto muito, que aliás eu gosto até bem das músicas da Nívia Soares, mas ela tem uma música que diz: encontra-me, Senhor, encontra-me, Senhor. E essa letra, ela vai ao encontro do texto de João 4. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, nós podemos dizer: Senhor, me encontra, Pai, por favor, me encontra como um verdadeiro adorador, não só como alguém que canta bem, alguém que canta na igreja, alguém que frequenta a igreja, alguém que tem um estilo de vida legal, bom, maneiro, né, agradável com as pessoas. Não somente isso, mas alguém que adore em espírito e em verdade. Nós só precisamos ser verdadeiros adoradores. Mas como? Como podemos ser verdadeiros adoradores? E nós podemos aprender então com esses
reis magos em alguns aspectos que eles nos ensinam nos textos em que nós temos a presença desses reis magos. O texto de Mateus 2:2 me traz uma informação interessante. Quando perguntados por que eles estavam lá, eles dizem que nós vimos a estrela e viemos adorá-la, né? Nós vimos a estrela e viemos adorá-lo, vimos a estrela e viemos adorá-la. Vimos e viemos. Vimos e viemos. Significa que eles conheciam as profecias, eles sabiam que essa estrela seria a prova do nascimento daquele chamado Rei dos Judeus, daquele que seria o Salvador do mundo. E eles então seguiram essa estrela. Mas quando nós vimos e viemos, isso me leva a pensar que muitas vezes nós vimos, mas não chegamos. Muitas vezes nós ouvimos alguma coisa sobre o Senhor, caramba, como o Senhor é maravilhoso, veja o que Ele fez. Nós vimos, mas não viemos para adorá-lo. Como Deus é bom, eu sou um amigo do Evangelho, eu acompanho o Evangelho há tanto tempo, eu vejo, mas você não vem adorá-lo. Os reis magos nos ensinam, né, que eles viram e resolveram vir para adorar o Senhor. Por isso podemos aprender com eles. Não podemos perder a oportunidade, ou as oportunidades de adorar ao Senhor. Eles viram e vieram e seguiram a estrela, e a astronomia tem alguma coisa que coincide com essa estrela do nascimento de Jesus, que um fenômeno que aconteceu naquela época, e foi possível, né, que possibilitou esses homens que seguissem essa estrela, porque seguindo a estrela encontrariam a Jesus. Seguindo a estrela encontrariam o objeto de adoração. Muitas vezes, né, nós vimos o brilho de Jesus, nós presenciamos o brilho da sua atuação, mas nós não andamos perto, não procuramos estar perto. Para ser o verdadeiro adorador, nós precisamos ver o brilho do Senhor, estar perto e ver onde vai ser, onde é que vai acontecer, onde é que vai ser essa reunião, onde é que vai ser esse encontro, onde é que vai ser esse evangelismo, e lá nós o adorarmos, porque nós precisamos caminhar perto do Senhor Jesus. Então, vir, não é isso? E acompanhar de perto. Coisas ruins acontecem quando acompanhamos o Senhor de longe. O grande Pedro, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o que ele disse, não foi isso? Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não foi isso que ele disse? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, tal, aquela coisa toda. Pedrão lá, um cara bom, um discípulo fervoroso do Senhor, talvez o mais fervoroso, né? Mais sanguíneo ali e tal, pá. Mas quando Pedro acompanhou Jesus de longe, ele acabou negando o mestre, porque Pedro estava acompanhando de longe. Nós somos chamados e aprendemos com os reis magos que devemos acompanhar o Senhor de perto, não com frieza, de perto da sua palavra, perto dos seus mandamentos, perto da sua igreja, perto desse braseiro chamado Igreja do Senhor. Nesse tempo, precisamos acompanhar o Senhor de perto. E esses reis magos, eles deram a Jesus presentes valiosos, e isso também era parte da adoração.
E eu não falei nisso, mas adoração significa prostrar-se, render-se diante do Salvador, e é isso que eles fizeram, é isso que Jesus estava falando com a mulher samaritana, e é isso que nós podemos também fazer hoje, nos prostrarmos diante da presença, adorá-lo de perto, acompanhá-lo de perto, vir e ver os grandes feitos do Senhor, acompanhá-lo de perto. E esses reis magos, então, ofereceram ao Senhor 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E cada um desses presentes tem um simbolismo totalmente especial. E mesmo no nascimento de Jesus, esses presentes, ou um desses presentes, já mandava para o seu sacrifício, já tinha um link com o seu sacrifício. Os reis magos, então, trouxeram para Jesus ouro. Ouro era o presente devido a um rei. O ouro trazido pelos reis magos demonstram que eles sabiam que Jesus era um rei, o rei dos reis. Então, ouro para a realeza. Os reis magos trouxeram incenso, e incenso era o que os sacerdotes queimavam, não é isso? Lá no Antigo Testamento. E aí, com cheiro suave, que chegue com um cheiro suave, que as nossas orações cheguem como incenso, né? Com um cheiro suave. O incenso, então, era algo utilizado por um sacerdote. E incenso aqui significa que aqueles reis magos sabiam que Jesus, ele é divino. Então, ouro para o rei, incenso para uma divindade, incenso para Deus, e mirra. Mirra era um perfume utilizado, sabe em quê? Nos defuntos, para trabalhar, para preparar os defuntos para o sepultamento. A mirra dada pelos reis magos significa que mesmo no momento do nascimento, né, a expressão do sacrifício de Jesus na cruz já estava expresso ali, nesses 3 presentes, de 3 adoradores, que nos ensinam, então, essas coisas. E eu fico pensando, quando eu olho para esses presentes, e é claro que eram presentes reais para um rei real, e eu fico pensando, o que nós podemos entregar ao Senhor nos dias de hoje, que reconheça a sua realeza, que reconheça a sua divindade e que reconheça o seu sacrifício. O que nós podemos entregar ao Senhor, como verdadeiros adoradores, como quem segue o Senhor de perto, como quem vê e vem, como quem quer estar diante do Senhor, prostrado em adoração, se rendendo ao Senhor, rendendo a sua vontade, rendendo a sua vida, rendendo os seus bens aos pés do Senhor. O que nós podemos dedicar ao Senhor, que reconheça a sua realeza, a sua divindade e o seu sacrifício. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos a realeza do Senhor, nós não podemos falar que faremos uma coisa e não vamos fazer. Nós não podemos falar para o nosso rei que vamos fazer algo e depois não fazemos. Nós precisamos ter o nosso compromisso com o nosso rei. Nós cantamos aqui hoje coisas maravilhosas, né? Nós cantamos o quê? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Não é isso? E será que nós podemos cumprir isso? Porque se eu digo isso para o meu rei Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu preciso cumprir. Diante do rei, eu me curvo, diante do rei, eu cumpro os meus compromissos, aqueles compromissos que eu fiz com ele. Sabe, queridos, o que eu posso entregar a um rei que é divino? Tem uma outra canção de um grupo, eu não sei se é bem um grupo ou se é um congresso de adoração antigo, que chamava Som da Chuva, né? E era um congresso de adoração que acontecia em Minas Gerais, e depois desse congresso eles faziam uma gravação, e numa dessas gravações
tem uma música que eu gosto bastante, que diz assim: o que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? O que posso dar ao Deus que tem tudo? Te dou o meu coração, te dou o meu coração. O que eu posso dar ao Senhor que é divino? O que eu posso dar ao Senhor que seja compatível com a sua divindade? Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, quem sou eu? Logo eu, Pai. Mas você pode entregar o seu coração, a sua dedicação e, acima de tudo, a sua fé num Deus que é presente, como nós costumamos dizer no Natal: Emanuel, Deus conosco. E o que nós podemos dar a esse Deus que seja compatível com o seu sacrifício? O que podemos dar a Deus que seja compatível com o seu sacrifício? Ah, meu irmão, duas coisas. Primeiro, a salvação, entregá-la à nossa vida, deixar que Ele seja o nosso Salvador, porque o sacrifício dele foi para nos salvar, foi para te salvar. E quando as pessoas não reconhecem que Ele é o Salvador e andam perdidos, né, como o próprio Jesus diz, perdidos como ovelhas que não têm pastor, nós precisamos então aceitá-lo como como nosso Salvador, para fazer jus ao sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E muitas pessoas aqui já fizeram isso. Quantos aqui já aceitaram a Cristo Jesus como Salvador? Pode levantar a sua mão, para dar aquela acordada básica. Agora outra. Isso, para dar aquela acordada básica. Isso, muito bom, isso aí. Então, nós nos entregamos ao Senhor, Ele é o nosso Salvador, e isso é o melhor que nós podemos entregar a Ele, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, porque Ele fez o sacrifício na cruz para isso mesmo, para que nós pudéssemos nos salvar, para que nós pudéssemos ser religados ao Pai, para que nós pudéssemos adentrar a eternidade, mas ainda mais, porque Jesus, com o seu sacrifício, Ele abriu o caminho da santificação. E embora todos nós tenhamos levantado a mão, que bom eu sou salvo, que bom você é salvo, que bom nós somos salvos, mas nós podemos caminhar a cada dia numa pegada e num caminho de santificação que não é para qualquer pessoa, né? Os ímpios não, o profeta Isaías diz que os ímpios não passarão pelo caminho chamado caminho da santidade, é só para os remidos, é só para os salvos, em nome de Jesus, e nós não podemos deixar esse caminho, esse chamado, esse propósito de santificação, porque isso é o que nós podemos entregar a Ele, que faz jus ao sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Queridos, que nós possamos entender que a adoração é muito mais do que nós temos cantado, é muito mais do que nós temos falado. Eu quero te dizer uma coisa, diante do Senhor, ano que vem, aqui na nossa igreja, vai ser o ano da adoração. Sabe por quê? Porque nós precisamos de mais intimidade com o Senhor, porque nós precisamos caminhar mais com Ele. Então, o ano que vem adoração, o outro ano comunhão, o outro ano serviço, mas ano que vem adoração, e tudo que nós fizermos vai ser voltado para a adoração, vai ser voltado para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa caminhada com Deus, porque nós precisamos firmar as nossas bases espirituais. Então, se vamos ter EBF, vai ser crianças adorando ao Senhor, alguma coisa assim, ou então Adora Kids, alguma coisa assim. O congresso da MCM, mulheres que adoram juntas, cozinham juntas e fazem coisas boas juntas, não é isso? Congresso de embaixadores, uma vez embaixador, sempre adorador, vai ser tudo voltado para a adoração, porque nós precisamos viver essa caminhada, nós precisamos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, nós precisamos reconhecer em Jesus a sua realeza, a sua divindade e também o seu sacrifício. E aí, comecei com os embaixadores e volto para os embaixadores. O final do compromisso dos embaixadores tem uma frase também que eu gosto bastante,
Diz assim: se assim não for, para que nasci? Né? Seguirei a Cristo Rei, se assim não for, para que nasci? Não existe utilidade na nossa vida se não for para adoração ao Senhor. Se nós não somos adoradores, na verdade, somos inúteis. Se os nossos instrumentos não forem para adoração ao Senhor, eles são inúteis. Sebastião Bach dizia que toda nota, todo acorde, toda expressão musical não deveria ter outro fim que não fosse a adoração ao Senhor. E a nossa vida precisa ser assim também, verdadeiros adoradores, numa adoração real, adoração que seja para o Rei e pelo Rei, em nome de Jesus.